Olá, boa noite! Estamos aqui reunidos hoje para uma live especial, uma live diferente, onde contaremos com a presença de Cari Melo. Cari Melo, que é presidente da Associação Brasileira de NetWeaving. Vamos esperar então o Cari entrar. Humberto, boa noite. Leila, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. E eu vou falar para vocês então o que é o networking. Networking é o compartilhamento de informações, ferramentas, habilidades, recursos, tudo aquilo que a gente compartilha com as pessoas a fim de conseguirmos, de uma certa forma, termos oportunidades de negócios. E o NetWeaving, ele é uma evolução do networking. Então, daqui a pouco teremos o Cari para explicar para a gente o que é o NetWeaving. Só esperando o Cari entrar para a gente poder convidá-lo. E eu gostaria de pedir para vocês para encaminhar aí para os seus contatos, convidando para participarem aqui na live e também para vocês mandarem os corações, isso aí, né? Isso é muito legal. E para quem não conhece o NetWeaving, que mande suas perguntas para que possamos responder para vocês. E muita gente me pergunta qual é a vantagem de você fazer conexões. Conexões nada mais é do que a nossa capacidade de se unir a outras pessoas. E uma curiosidade muito importante é que, para mim, conexão é uma das palavras que eu mais utilizo no meu dia a dia. Então, aproveitem vocês também o poder das conexões. E hoje aqui vamos estar falando sobre esse assunto, que realmente é algo muito importante e que vai fazer diferença na vida de vocês. E não apenas no mundo dos negócios, mas também as conexões são importantes no nosso dia a dia, com os familiares, com os nossos amigos. Então, bora fazer conexões. E vamos lá, vou convidar aqui o nosso convidado especial, aqui o Cari Melo, aguardando ele entrar. E para vocês, estamos aqui em São Paulo, né? Não sei de onde vocês estão falando, se vocês puderem colocar aqui, né? De onde vocês são. A Caroline está falando que conexões são as coisas mais importantes do mundo. E olá, boa noite. Estamos aqui com Cari. Cari, gratidão. Você é uma pessoa muito especial por estar fazendo a live aqui com a gente. Obrigado, Angélica, pela oportunidade. E é sempre um prazer estar falando sobre NetWeaving, sobre esses novos modelos. Obrigado pela oportunidade. E Cari, todo mundo está curioso para conhecer você. Então, vou pedir para você se apresentar aqui para a gente. Ó, tem gente de Fortaleza, tem gente de Porto Alegre, tem gente de Londres. Olha que legal. Tem bastante Está vendo? de várias localidades. E eu sou do Rio. Cari é de Carioca. Na realidade, meu nome é Paulo Maurício, né? Mas ninguém me conhece como Paulo Maurício, então Cari é de Carioca. E aí o Melo veio do meu sobrenome. Então, por isso que é o Cari Melo. Eu estou com 62 anos e tenho algumas etapas da minha vida bem interessantes. Eu, até 1987, até os 30 anos, trabalhei em telecominformática como funcionário. Aos 30 anos, montei a primeira empresa. Tive várias empresas na área de telecominformática, dos 30 até os 48 anos. Nesse meio termo, aos 40, eu tive um burnout, fui dado como inválido, me recuperei e toda a base que eu tenho, inclusive, de enxergar a vida, vem da minha recuperação, né? Apesar da medicina, da psicologia dizer que eu não teria condições de me recuperar, eu consegui me recuperar, e aí eu volto novamente para a telecominformática com 41 anos, mais ou menos, e vou até os 48, mas já entendendo que eu tinha que cuidar de gente. Então, aos 48 anos, há 15 anos atrás, eu começo a atender, trabalhando com desenvolvimento humano, como coach, como mentor, como terapeuta, como orientador, tentando fazer desse mundo um mundo mais justo, fazendo desse mundo, inclusive, que eu digo, né? O meu trabalho é para também tentar fazer com que pessoas não passem o que eu passei, né? Com uma crise existencial, com uma depressão profunda e com um burnout que realmente quase me tirou de ação, né? Eu sou casado há 40 anos com a mesma mulher, né? Tem gente que é casada há muito tempo com várias. Tenho uma filha de 38, tenho um filho de 33,
um neto de 6 e uma neta de 2. E é isso. Esse é o Cari. Nossa, Cari, temos aí muita coisa em comum, que eu também sou da área de tecnologia, né? Hoje eu sou mentora de startups, tanto no Sebrae, né? E também sou mentora de inovação e modelos de negócio no Google. Então temos aí muita coisa em comum e também fiz a formação de coaching, então eu sou Master Coach, né? Lá pelo Instituto Brasileiro de Coaching. E isso realmente é algo muito importante na vida da gente, né? E aí, Cari, até isso me fez lembrar uma coisa, né? Hoje em dia, muitas pessoas são ou especialistas no assunto ou generalistas, né? Então, por exemplo, tem pessoas que são especialistas na área financeira e tem gente que é generalista no mercado financeiro. E para nós que começamos a fazer as conexões entre as informações, nós viramos nexistas, né? Pessoas que criam nexo entre as coisas. Isso é muito importante, né? Porque uma coisa vai complementando a outra. E, Cari, todo mundo está curioso para saber o que é netweaving, pelas palavras do presidente da Associação Brasileira de Netweaving. Bom, seguindo aí que as conexões têm que ter nexo, né? O netweaving, na realidade, ele é um movimento mundial e ele diz que eu te ajudo e, de alguma forma, alguém vai me ajudar em algum outro momento, de alguma outra forma, né? Então, é um movimento que eu resumi de generosidade ou de reciprocidade assíncrona, né? Então, eu ajudo e, de uma forma não síncrona, em algum outro momento eu botei isso. E aí, eu vinha há muito tempo com uma série de insatisfações dos modelos econômicos, dos modelos de educação, né, da forma de convivência, né? Por isso até que eu tive meu burnout, porque eu tentei ser um capitalista selvagem e não consegui, né? Aliás, até consegui, mas perdi a saúde por causa disso. Então, aí eu vim buscando. Então, quando em 2005 eu montei o meu Centro de Desenvolvimento Humano, eu comecei a trabalhar esses novos modelos e vim. Aí tínhamos grupo de network, esses grupos mais convencionais, fazendo almoço de negócio e tal. E quando foi mais ou menos uns 8 anos atrás, eu conheci uma pessoa chamada Palhares, que tinha a companhia Palhares, e aí ele veio fazer um trabalho de coach comigo, e nesse interim eu falei, olha, eu estou precisando de um trabalho desse de conexões, de network, e acabamos trazendo isso para dentro do meu núcleo, e nós chamamos de SBN, mas na época era Sociedade Brasileira de Network. E isso ficou durante uns 4, 5 anos. Só que a gente percebeu, Angélica, que a gente era muito mais do que aquela coisa do network de negócios, tal, porque a gente começou a ver que a gente se ajudava, um se preocupava com a vida pessoal do outro, particular do outro, tal. E aí, um belo dia, um dos participantes, o Paulo Lisboa, falou assim, cara, nós somos mais do que network, nós somos netweaving, né? Aí eu falei, o que é isso? Aí descubro esse movimento do netweaving, e aí eu transformo a Sociedade Brasileira de Network, o N era o mesmo, né? De network, em Sociedade Brasileira de Netweaving. Isso mudou em quê? Em primeiro lugar, porque a gente até mudou o nosso sistema de palestras inicialmente, mas também mudou fundamentalmente porque ficou claro a não separação da vida pessoal da vida profissional. Ficou claro o quanto as pessoas são carentes, quantos negócios funcionam melhor quando você tem uma relação interpessoal de almas, né? Onde os valores humanos, os valores éticos, eles têm essa conexão, ela tem essa sinergia, né? E aí a gente viu que isso tinha um poder muito maior do que estava se usando no mundo, né? Porque o movimento no mundo era eu diria, muito, né, muito pequeno. E aí, então, nós começamos a dar um gás, fomos buscar uma aceleradora, tivemos um trabalho com eles, mas não funcionou. E aí nós falamos, eu acho que a gente vai ter que botar isso no ar do nosso jeito mesmo. Aí criamos o site, já tinha, né, já temos uma série de seguidores, né, com 8 anos de funcionamento no modelo antigo, mas quando a gente começou agora em janeiro, já tinha então uma série de seguidores que vinham do processo antigo. Então aí montamos a SBN, Sociedade Brasileira de Netweaving, com o objetivo de quê? De levar essa cultura do netweaving para pessoas, empresas e também, né, para a política, né, para o nosso sistema de cidadania, vamos colocar assim, que é o que a gente está mais precisando, inclusive, nesse momento, né? Então, mais ou menos é isso. E é muito legal esse conceito, né, Cari? Porque o netweaving, ele transforma as pessoas de um sentimento mais egoísta, né, mais materialista, para aquele sentimento de cooperação e ajuda aos próximos, né? Então, é realizar algo, né, que possa beneficiar outras pessoas sem esperar nada em troca. Porque, de uma certa forma, quando a gente realiza o bem, isso também volta para a gente, né, Cari?
Na realidade, inclusive, até a gente vivendo o NetWeave como a gente vive já há um tempo, eu tive que começar a ser um pouco pragmático, né? Para não parecer uma coisa muito sonhadora, uma coisa muito lúdica demais, que não tivesse uma aplicabilidade no mundo real, né? Então, a gente avançou um pouco mais, dizendo que, por exemplo, a nossa causa na SBN é convivência com relevância. Conviver com pessoas, grupos e a natureza. E relevância, tudo que sana uma dor ou resolve um problema. Então, com isso, a gente conseguiu pragmatizar um pouco mais, dizendo o seguinte: se você é uma pessoa ou é uma empresa que não resolve o problema de ninguém e nem sana a dor de ninguém, você é commodity, né? Você não tem nenhuma diferenciação, você não impacta a vida de ninguém. Você realmente não... Se você morrer, ninguém vai se lembrar de você, né? O máximo vai ser no momento que terminar lá o testamento, aí acaba a sua lembrança, né? Então, é esse o entendimento um pouco mais profundo. Por isso que a gente colocou essa causa, né? Conviver com relevância. Então, o objetivo é esse, é de instigar, na realidade, que as pessoas entendam que, por exemplo, para você ter um lucro mais sustentável, as pessoas precisam estar saudáveis, felizes. Se elas forem amigas, elas vão ter mais liberdade uma de chamar a atenção da outra, né? E não ficar com aquela coisa da politicagem, que me incomodava muito no mundo corporativo, né? Daquela coisa do joguinho do poder e tal. E isso foi muito bom, porque agora, com o coronavírus, apesar da tristeza que dá de tantas mortes, a gente está sendo obrigado a colaborar, a gente está sendo obrigado a racionalizar custos, a gente está sendo obrigado a se ajudar, a dar um ombro um para o outro, né? As pessoas estão solitárias, as pessoas estão entrando em crise existencial, as pessoas estão questionando as suas vidas, né? Eu tenho muita gente que resolveu já mudar de São Paulo, o meu projeto de X anos eu já vou agora, e com isso a gente começa a ver as pessoas, apesar de um lado mais triste, né? Um lado mais verdadeiro, não diria nem mais leve, mas mais verdadeiro. E aí é que o NetWeave e a gente com a SBN, a gente resolveu dar uma acelerada no processo, dizendo o seguinte, né? Você quer ser um NetWeaver? Entra lá no site, não custa nada. Você só diz por que você quer mudar o mundo, o que você quer mudar no mundo, o que você quer mudar nas empresas, nas instituições, nos modelos. E aí a gente agora, a partir de julho, vai começar a fazer as mobilizações. A gente também já está com gente em Portugal, a gente agora está com gente nos Estados Unidos, porque agora com essa digital a gente pode fazer mobilizações gerais. Isso é uma coisa interessante, né, Cari? Porque você abriu oportunidade para as pessoas se conectarem. Oi, Oi, Cari. Angélica. Voltou. Oi. Opa, Aqui não falhou um tinha... pouquinho, mas já voltou. Já voltou. Já voltamos. E uma última coisa dessa primeira explanação é que o NetWeaving leva a gente do paradigma da escassez para o paradigma da abundância, né? O paradigma da escassez, que é baseado no medo, né? É aquela coisa de saiu lá o problema do coronavírus, todo mundo foi para o supermercado e comprou cada um para si, né? Então isso é escassez. Não tenho o suficiente para todo mundo, eu tenho medo e aí eu começo a acumular mais dinheiro, acumular bens, né? E no paradigma da abundância, você entende que tem para todo mundo, né? Sim, com meritocracias, tal, tem para todo mundo, e com isso você vai fazendo o quê? Racionalização, seja na logística, seja em fazer compra junto com um carro, e aí você começa a ter um outro raciocínio por não ter medo de faltar. Então, por isso que eu digo que o NetWeaving também estimula isso, das pessoas se abrirem um pouco mais, né? Serem generosas no sentido, não altruísta, mas no sentido de entender que nós somos o quê? Nós somos, no fundo, todos um, né? A física quântica mostra. A gente está todo mundo interligado, né? O que dói num, dói no outro. Então, por isso também que tem um lado muito científico nosso. Mas a gente vai desenvolvendo o assunto aí com a nossa conversa aí, com o nosso bate-papo aí. Se não vira palestra, né? Tem bastante gente escrevendo comentários, alguns não estão conseguindo acompanhar, mas estão falando assim, ó. A Caroline diz, tem para todo mundo e para pensar no outro. Que é exatamente isso. A gente começar a criar um mundo colaborativo, né? Com uma pegada mais sustentável, né? E de que forma que a gente pode fazer isso? Eu estou vendo aqui, tem gente que é de sustentabilidade, tem PhD em ecologia e sustentabilidade, e isso é algo muito interessante, né, Cari? A gente até foi convidado, né? Postaram nossa live, né, na Associação também Brasileira de Pessoas, de Profissionais da área sustentável. E isso é muito legal,
né? Isso mostra o poder das nossas conexões, né? Apesar da gente não conhecer essas outras pessoas de uma certa forma, elas estão divulgando aquilo que a gente tem, né, de positivo, que é justamente isso, né? O NetWeaver é criar essa rede, né? E NetWeaver é de tecelão, né? Que você até já falou pra gente, né? Daquele vídeo de 1 minuto, é criar essa rede de tecelões com pensamentos positivos e com ações positivas, né, Cari? E É o... Opa, desculpa. Pode falar, pode falar. Isso que você falou é uma coisa que a gente pode resumir em atitude, né? A sociedade, de uma forma geral, a nossa sociedade é uma sociedade vitimizada, né? Sempre alguém é o culpado e sempre alguém vai salvar a gente, né? E o NetWeave, ele mostra que faça hoje aquilo que você pode com aquilo que você tem, que é a atitude, né? Porque se você ficar esperando o melhor, né, o momento certo, você acaba realmente não fazendo, né? Isso é uma coisa muito interessante. E essa questão também da sustentabilidade, porque eu sou membro da ABRAPS, né? Que é a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. Eu entrei justamente por causa da parte humana, quando eles transformaram de sustentabilidade para pelo desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável ele vai pressupor justamente o quê? Porque a gente fala de sustentabilidade, lembra da natureza, tá ok, beleza, isso aí é tudo lixo, essa coisa é legal. Mas, antes de tudo, é a parte humana, né, da sustentabilidade. Porque se não tiverem seres humanos, de novo, saudáveis, com ideias, com criatividade, com inovação, entendendo a complementaridade, uma coisa que eu acho fantástica no NetWeave, é você entender o que eu posso complementar em você, antes de tudo o que eu estou competindo com você. Uhum. Então, se tiver todos esses conceitos, que eu chamo que é a base dos soft skills, né? Até uma pessoa colocou aí, tendo a empatia, né, como sendo um grande valor, né? Aí você vai ter o quê? Você vai ter tudo de uma forma sustentável. Você vai ter a lucratividade sustentável, você vai ter produção sustentável, você vai ter a vida mais sustentável, você vai ter a sua felicidade, seus momentos de lazer mais sustentáveis. Então, o NetWeave, apesar de parecer uma coisa, de novo, uma coisa que às vezes está muito longe, já foi. Hoje em dia, ela é a única saída que nós temos como sociedade, né? Agora, para isso, a empatia vai servir por quê? Porque como nós somos muito egóicos, a gente, às vezes, para ajudar o outro, a gente quer ajudar o outro do nosso ponto de vista. Uhum. Esperando talvez reconhecimento, né, Cari? Hã? E muitas vezes esperando reconhecimentos. Sim, sim. A questão até de esperar o reconhecimento, eu diria até que é perdoável, tá? Mas o que é mais complicado, às vezes, eu quero ajudar você, mas eu quero te ajudar do meu jeito. Eu não me preocupo se é do jeito que você precisa, se é do jeito que você quer, né? Eu acabo empurrando. Então, por isso que a empatia vai fazer com que a colaboração, a cooperação e a complementaridade, elas realmente funcionem com verdade. Por quê? Porque, antes de tudo, eu vou ter que te conhecer, para entender como você pensa, como você funciona, para entender qual é a sua visão de mundo, para que eu possa te ajudar dentro do seu contexto, né? Se eu vou ajudar uma comunidade indígena, eu preciso entender como eles vivem. E aí eu vou ajudar. Se eu chegar lá com um monte de coisa que eles nem não tem valor para eles, que vai prejudicar a cultura deles, isso não é colaboração. Uhum. Isso você está agredindo aquele processo do tribal. Então, o NetWeave também pressupõe respeito. E a empatia que vai permitir com que a gente tenha respeito às diferenças, né? Que é uma coisa também que a gente está vivendo momentos tão polarizados que cada um está preocupado com sim, defender seu ponto de vista, e enquanto isso, né, a gente acaba não avançando, né? Então, por isso que eu acho que empatia é fundamental para ter respeito às diferenças, seja elas quais forem. Uhum. Isso é uma coisa interessante, porque respeito às pessoas é algo tão difícil de ser conquistado, né, Cari? Porque muitas vezes a gente acha que está fazendo bem, e aí o pessoal do Bisal Negócios Online até comentou que muitas vezes eles vão lá fazer doação de sopas aos sem-tetos, e os sem-tetos disseram, todo mundo traz sopa, mas nós só precisamos de água, né? Então, isso é uma coisa importante. Eu também já fiz doação de sopas, e a gente leva água, frutas, pães e a sopa em si, né? Então a gente leva um kit completo. Mas realmente é isso, né? De que forma que a gente entende a necessidade do outro, que é aquele velho jargão, né? Calçar o sapato dos outros para saber realmente onde que está o calo, né? Onde que dói mais, para a gente poder realmente ajudar de forma efetiva, né? E aqui
Os gestores de Goiás disseram, o universo sempre recompensa, independente se a pessoa que você ajudou agradeça. Que é exatamente isso, fazer com o coração, que de uma forma sempre volta pra gente, né, Cari? Tem até uma coisa, né? Tem uma área do cérebro nossa, quando você dá um presente para alguém que você gosta muito, né? Você dá aquele presente, a pessoa pega o presente e ela fica tão feliz. A gente tem uma sensação, toda a nossa química do corpo, ela tem a química de recompensa. Então aí a pessoa fala assim, nossa, depois eu vou te dar um presente. Não, nem precisa. Né? Eu já estou tão contente de ver você tão satisfeita. Então, se a gente analisar em termos de net living, eu nem preciso receber de volta, porque se eu der realmente com vontade, com prazer, se eu ver que aquela pessoa ficou realmente muito feliz, eu já me sinto recompensado. E o que vier depois é lucro, você entendeu? Agora, qual é a grande vantagem desse entendimento? É que a gente tira uma coisa chamada medo, desconfiança. Eu digo para as pessoas, né? O que se perde quando você confia numa pessoa? Mas você pode ter o quê? Ficar desapontada com ela. E aí? Estou desapontada, vamos em frente. Né? E a vida é feita de você testar, de experiências, cada vez mais. Então, o NetVive também vai permitir que você se abra. Por quê? Porque você já vai estar preparado, né, com a questão de desenvolvimento de soft skills para isso, para que você possa o quê? Trabalhar com frustração. Para que o medo da frustração não impeça você de experimentar as coisas novas, de você apoiar pessoas, de você confiar em pessoas, de você se arriscar a conquistar pessoas. Veja bem, nós continuamos seres humanos cheios de defeitos. O NetVive não vai resolver isso, mas ele vai fazer com que a gente seja mais verdadeiro e a gente consiga ter uma conexão, uma forma de convivência. Aliás, foi a live que eu fiz ontem de espiritualidade e o racismo. Né? Como é que acaba com isso? A gente acaba com isso no momento que a gente começa a olhar alma com alma. O que é isso? Os meus valores, os seus valores. Qual é o corpo? Se é gordo, magro, velho, pretos, não importa, porque as conexões começam a ser estabelecidas pelos valores morais, pelos valores éticos, pelo nosso impacto que a gente tem na vida das pessoas. E aí fica a questão corpórea, a questão da imagem, ela fica muito como segundo nível. Né? Obviamente que isso tudo é um processo, mas é um processo que ou a gente vai continuar, vai começar a fazer isso, ou a gente vai continuar tendo um mundo realmente dividido. Como complemento disso, Angélica, eu tenho tido surpresas mais maravilhosas com as pessoas. É impressionante, né? Esse parceiro nosso de Portugal, agora que a gente estabeleceu, a Atlas de Lipcast, né? Trabalha com crianças com problema de fenda, né? Foi uma coisa, ele me viu num podcast, me mandou, a gente conversou, ele falou, cara, eu tenho os mesmos valores de vocês têm mesmo, então vamos conectar? Vamos. Aí já gravei a entrevista com ele, já que vai sair, a gente falando para os pais e tal. Então é fantástico, por quê? Porque quando você estabelece já, que nem a gente está fazendo aqui, alguns valores, como eu botei no filmezinho lá, de conexão, via alma, via soft skill, né? Você já traz as pessoas mais ou menos ávidas, ou pelo menos com o peito aberto, para escutar, para falar, para participar. Todo mundo é carente. Todo mundo quer afeto. Uhum. E o afeto é soluções do mundo, né? Para tantas coisas, né? Então, hoje mesmo eu comentei, quando uma pessoa, por exemplo, está passando por alguma necessidade, muitas vezes, mais do que ajuda financeira ou alguma outra ajuda, ela precisa de carinho, né? Ela precisa de um pouco de atenção, para tirar todo esse peso, né, que a pessoa está carregando. E a gente nunca sabe o que realmente o outro está passando. A gente pode, talvez, entender, né? Eu entendo o que você passa, mas nunca vou sentir o que você passa. Ainda, né? Porque futuramente já tem até uma startup que está fazendo aí uma análise através de neurônios no cérebro que você pode começar a sentir, né, o que o outro está sentindo. Isso é um pouco de futurismo, né, Cari? Mas isso é algo que talvez um dia aconteça. Olha, eu diria que isso acontece já, se a gente for falar um pouco de intuição. Né? Uhum. Se você pegar uma mãe com um filho, né, a relação de mãe com filho, isso já existe. Tá? Se você ama muito uma pessoa, você também começa a sentir. Você, às vezes, está em casa, você se sente incomodado, de repente aquela pessoa liga, que a gente chama da sincronicidade. Né? A sincronicidade está vem mostrando
né? Eu venho da área de exatas, né? Eu sou o cara que vem de exatas para, né, desenvolvimento, por isso que eu gosto muito de física, já vem mostrando que isso é mais comum do que a gente está imaginando. É que a gente não se dá conta nessa loucura do mundo, nessa coisa muito racional, né? Por isso que você, quando medita, você deixa a tua intuição funcionar. E a intuição é algo fundamental dentro do processo de estabelecimento de conexões verdadeiras. Por quê? Porque é aquele sexto sentido, né? Você olha para aquela pessoa, ela está contando uma história para você e você fala, não está me convencendo, né? Nesses 17 anos que eu estou atendendo, né? Eu já vi pessoas chegarem lá com todo bonitão de terno, todo tal, né? Aí eu cheguei, eu tive burnout, depressão, fui isso. Em 15 minutos ele tirou o paletó e falou, cara, eu também estou angustiado, estou mal, estou não sei o quê. Você entendeu? A gente precisa entender que se a gente tiver essa conexão, assim, você sente. Eu hoje sinto, né? No trabalho que eu faço, como é um trabalho mais amplo, né? Eu não olho só a parte profissional, olho a parte espiritual, a parte familiar, tá? É geral. Eu consigo já sentir as pessoas, né? Usando constelação familiar também, que a gente tem, eu trabalho com essas técnicas, a gente consegue sentir. Mas em algum momento é legal, por exemplo, que nem você falou dessa startup ou a tecnologia ali. Por quê? Porque algumas pessoas têm muita dificuldade, né? E aí sim, a gente vai ter, como eu vejo, né, a tecnologia sempre nos ajudando a nos tornarmos mais humanos e a levantar os nossos potenciais de uma forma mais ampla, mais natural ou mais cotidiana, né? Eu sou fã de tecnologia, adoro tecnologia, a inteligência artificial também tem estudado muito, e tem estudado muito, inclusive, qual a diferença, né? Ou melhor, podia colocar assim, o que nos faz humanos, né? Qual é a característica, o que a tecnologia não vai substituir a gente? Afeto não vai substituir. Né? Pode chegar perto. Um lugar do outro, e tudo isso que você falou. E essa startup, na verdade, ela está buscando identificar, por exemplo, né, se uma pessoa diz que ela está com fome, a startup vai saber qual a intensidade da fome, né? Então, de uma certa forma, ela se aprofunda, né, num determinado sentimento. E, Cari, você que é de tecnologia, né? NetWeaving surgiu a partir dos estudos de redes, né? Que acho que é até uma coisa legal para a gente compartilhar aqui. Né? Porque hoje existem 3 tipos de redes, né? Aquela rede centralizada, a rede descentralizada, né? E a rede que ela é interconectada. Isso. E que faz diferença, né? Nas nossas redes, nas nossas conexões, né? E aí eu convido todo mundo a sair da rede centralizada, onde você centraliza a informação e para alguém receber uma determinada informação sua, sempre tem que passar por você, ou descentralizada, que às vezes podem ocorrer divergências de informações, para aquela rede interconectada. E isso faz a gente até um pouco mais livre, né, Cari? Livre para a gente poder passar os nossos sentimentos, as nossas ideias, né? Livre até para a gente conseguir se expressar da forma que a gente quer, né? Para passar, por exemplo, hoje mesmo, né? Me pediram uma opinião. E quando me pedem uma opinião, eu sempre fico assim, nossa, né? Porque a opinião eu sempre falo aquilo que eu penso. Isso é bom. Mas às vezes é ruim, porque às vezes você não filtrou, né? Você não se colocou no lugar do outro para entender por que ele perguntou aquela opinião. E hoje me perguntaram uma opinião sobre uma live que eles fizeram uns dias atrás. E eu falei exatamente o que eu achava, os pontos positivos, né? E os pontos que poderiam melhorar. E acho que isso que é uma das possibilidades, né? E uma das tranquilidades que a gente tem com o NetWeaving, né? Porque também a gente começa a se expressar de forma livre, falar o que a gente pensa, mas sempre com a intenção positiva, né? Acho que isso é o que pode mudar, né, na forma da gente interagir com as pessoas. Se a gente sempre tentar entender qual é, né, a coisa positiva, a intenção positiva que o outro está tentando me passar, né, as nossas conexões, elas evoluem muito mais. Né? Inclusive, Angélica, não precisa nem ser só as positivas, às vezes as negativas, né? Eu diria que o NetWeaving, o que ele vai trazer, o que ele está trazendo é transparência, né? Atitude, você se permitir errar, né? Eu posso, às vezes, errar, eu posso ter calculado errado, eu posso ter tido as melhores das intenções, aquele velho chavão, né? De boas intenções, o inferno está cheio. Então, às vezes, eu posso ter tido melhores intenções e ter errado, ok? Não tem problema. Eu vou lá, peço desculpa, poxa, sei lá, não consegui. Eu diria que nós temos que sair dessa robotização
que nós fomos criados desse condicionamento, desse matrix que a gente que criou a gente como robôs. E a gente começar a ser mais humano. Onde a gente tem medo, a gente às vezes erra na dose, às vezes a gente é mais agressivo, às vezes a gente é mais passivo. Mas aí, como você disse, que aí é uma atitude de NetWeaver, você falou a verdade. Você falou, olha, eu acho isso, achei legal isso, achei ruim aquilo, bacana, e tudo bem. Agora, tem uma coisa também, um outro elemento, a gente já falou de atitude, estamos falando aí de alguns itens, que é de empatia, que é a intenção. Né? Em termos de campo energético, isso é muito importante, né? Porque a gente sabe claramente quando uma pessoa está intencionalmente querendo fazer uma crítica para nos agredir. Né? O tal da crítica construtiva ou não construtiva. Então, a intenção é um outro item muito importante. Eu sei, em algum momento que alguém estiver me criticando, se aquela pessoa está realmente querendo contribuir com a minha melhoria, como você fez com esse pessoal. Mas, às vezes, a gente sabe também que a pessoa está com a intenção, na realidade, ou de parecer melhor, ou realmente de querer denegrir a imagem. E aí vem uma outra coisa muito forte do NetWeaving dentro da gente, que está aplicando já isso há bastante tempo, que é firmeza. Firmeza de posicionamento. Né? Então, no momento que está ligado à transparência, que eu sinto que uma pessoa está mal intencionada comigo, eu falo, para. Não quero isso para mim, não, meu amigo. Não tem essa coisa do social, essa coisa de não deixa, porque, entretanto... Não, cara, para. Qual é a sua intenção? Não estou entendendo o que você está falando. Uhum. Né? Vamos chegar aonde com isso? Por quê? Porque se fala muito de pragmatismo, mas a gente, às vezes, perde muito tempo e a gente também acaba mentindo para a gente mesmo em cima de relações e conexões que não vão levar a nada. Exatamente. Conexões tóxicas, né, Cari? O que nós podemos e devemos é fugir das conexões tóxicas, né? Aquelas que não agregam, não trazem coisas positivas para a gente, né? Muitas vezes até um pouco de ego, né? Você acaba mantendo conexões que não são boas. E como que a gente corta isso, Cari? Em primeiro lugar, a conexão tóxica, a gente não precisa cortar. A gente precisa se posicionar. Porque uma conexão tóxica de hoje, sendo um NetWeaver, pode ser uma conexão extremamente sadia no futuro. Tá? A gente não pode, vamos falar assim, eliminar ou separar ninguém. O que a gente precisa, às vezes a gente não consegue, né? É um familiar ou é alguém muito próximo, né? Não, por isso. Por exemplo, numa relação, né, eu tenho muitas dessas situações que acontecem muito, né, até de marido e mulher e tal, mas tem que ser verdadeiro. Não tem jeito. Tem que dizer, eu não estou gostando disso. Ah, mas vai dar briga, vai dar problema, eu não posso fazer isso, não posso fazer... Você pode, sim. Vamos montar uma estratégia para que isso não seja agressivo, para que isso não gere conflitos além daquilo que é necessário. Mas se a gente quer relações saudáveis, né, a gente não vai poder ter, como você disse, conexões tóxicas. E se a gente não quer ter conexões tóxicas, o que a gente vai ter que fazer para não ter conexões tóxicas? Vamos ter que ser verdadeiros. É simples? Não é simples. Agora, também se a gente afastar o que a gente imagina ser uma conexão tóxica, a gente começa como eu te falei, segregar muito. Então, o que a gente tem que fazer é o quê? É se blindar. Né? Dentro de uma família, é isso, olha, eu sei que você é assim, eu sou assim, não está sendo legal para mim, não está sendo legal para você, vamos manter, né, a nossa distância, entendeu? Eu diria que é um acordo que a gente tem que fazer. E, por incrível que pareça, Angélica, funciona. Já testei isso de pai para filho, filho para pai, marido para mulher, tio para avó, né? Funciona. Às vezes, logicamente que no começo dá um mal-estarzinho, né? Porque o pessoal não está acostumado, mas depois fica legal, entendeu? E qual é a vantagem disso? Você deixa aberta a conexão. Uhum. E aí você vai sentindo, eventualmente, se ela deixa de ser tóxica. Então, isso faz com que a gente tenha, o que se fala muito, né, de poder pessoal. Eu começo a ter o poder de administrar com quem eu quero conviver, de que forma eu quero conviver e quais são as pessoas que eu, às vezes, não quero conviver, mas eu quero manter a minha conexão, porque eu quero ter esperança de que ela vai mudar aquele processo tóxico. Né? Eu não acredito hoje, só uma coisa, eu não acredito hoje em pessoas ruins. Eu acredito em pessoas que tiveram traumas, bloqueios, crenças,
que a fizeram ter uma visão distorcida do mundo. Então, por isso que eu sempre afasto, mas deixo a porta aberta caso a pessoa queira se redimir. Exatamente. Cada pessoa, na hora de se comunicar, ela tem aqueles filtros, né? Os filtros que ela cria durante a adolescência, filtros que trouxe da família, hereditariedade, né, na criação, os filtros que ela compõe durante a escola, o estudo, do trabalho, e com as pessoas que ela se relaciona, né? E tem o Gabriel aqui que está na live, Cari, que ele fala muito bem disso, que nós precisamos, nas nossas relações, fazer os acordos universais, né? Que é justamente isso que você falou. De que forma, né, vai ser o nosso convívio, tanto para as coisas que eu não abro mão, ou talvez você não abra mão, né? E de que forma que a gente pode fazer com que isso se flua da melhor forma, né? E esses acordos universais, eles fazem muito sentido, não só nas relações, mas também, né, no trabalho, principalmente com o chefe, com as equipes, né? Porque hoje o mundo está tão competitivo, né? Muitas empresas ali cobrando resultados, resultados, resultados. E de que forma que a gente cria esse ambiente, né, com esses acordos? Os acordos, que na realidade é um item que eu acabei de falar, que chama negociação, né? Negociar. Obviamente que no mundo corporativo você tem mais dificuldade de fazer essas negociações, justamente porque a cultura corporativa ela não permite, ela não dá muita abertura para que você faça negociações muito transparentes, né? Então é um ambiente onde a gente tem que trabalhar os acordos e as negociações de uma forma um pouco mais restrita, né? Mas nada impede que essas negociações sejam feitas extra-empresa, até para melhorar o ambiente na empresa. Mas eu diria que cada vez mais, se não houver negociação, não houver acordos, né, não há entendimento e não há seguir junto. Né? O seguir junto não é seguir concordando. O seguir junto é você seguir, de novo, respeitando as diferenças. Né? Um time de futebol não precisa necessariamente todo mundo concordar com todos os valores, mas dentro daquele objetivo, né, todos têm que respeitar as regras, aí de novo os acordos e as negociações em função. A diferença é que com o NetWeaving, a tendência é que essas pessoas, além, mesmo aquilo que não concordem, elas se respeitem e elas tenham a intenção real de que o outro também se dê bem. Mesmo, isso é uma coisa importante, mesmo que ela não goste da pessoa. Às vezes eu tenho valores similares, mas o meu jeito não funciona com o da outra, entendeu? Então, por isso que às vezes pode dar problema no convívio, mas não nos valores. Isso é uma coisa também interessante em relação ao network, né? Que a pessoa com a qual você não gosta de conviver, não necessariamente não é uma pessoa que você vai ter uma conexão netweaver. Exatamente. Entendeu? E, cara, uma coisa interessante que eu tenho percebido nas empresas, né? Que hoje, quando a gente fala de tempo de vida das empresas, muitas não sobrevivem após os 5 anos. Muita gente fala que é por conta de gestão, mas um dos grandes fatores é a sociedade e equipe, que são as pessoas com quem você está se relacionando, né? Então, essa parte de acordos, de você definir exatamente como você vai trabalhar, é algo muito importante, principalmente para os sócios, né? Então, quando a gente monta a sociedade, a gente pensa, olha, né, a nossa empresa vai fazer isso, vai fazer aquilo. E assim, hoje em dia é muito fácil você pivotar aquilo que você está desenvolvendo ou trabalhando, né? Principalmente porque o mundo está mudando muito rápido. Mas uma coisa que eu digo que é sempre importante é você definir também, em casos de insucesso ou em momentos críticos, quais são, né, as regras, quais são os direcionamentos que você vai ter como sócio, né? Então, por exemplo, na hora que não tiver venda, nossa, mas impossível não ter venda, né? E agora, por exemplo, na quarentena, não está tendo venda nenhuma, não tem caixa. Quais ações vocês vão fazer? Vai fechar a empresa? Vocês topam fazer um empréstimo? Né? Que tipo de ações vocês topam fazer? E a gente tem que sempre prever coisas que não são comuns, né? Pegar tudo que é fora do comum, porque o que é o comum é fácil, né, da gente combinar, mas aquilo que é fora do comum. Que é o tal do disruptivo, né? Aquilo que a gente não está esperando que vem de trás. Por isso que, de novo, essa questão, por exemplo, nos negócios, é muito interessante o NetWeaving, porque a generosidade, o que ela vai permitir? A generosidade não é uma coisa de abraçar a árvore, né? Não é isso. A generosidade é de você estar aberto à comunicação ativa,
de você estar realmente ali querendo entender esse problema. E se não tiver vendas? E se isso acontecer? Porque aí permite que você fique aberto, é como se as mentes se juntassem e você realmente trabalhasse em conjunto. Até um dos sócios dizer o seguinte, olha, cara, eu acho que eu não posso contribuir, eu estou muito traumatizado com isso, né? Toca vocês, quer dizer, essa verdade, porque muitas vezes eu tive 14 empresas, 27 sócios na área de telecom, né? Às vezes, né, a gente tinha situações lá extremamente complicadas de sócio, onde eu tinha que dizer, olha, eu não estou bem. Né? Eu acho que qualquer coisa que eu falar para vocês hoje, eu estou mal-humorado, eu não vou contribuir para isso. Então, de novo, a gente está falando de verdade. Generosidade é isso. Eu estou sendo generoso quando eu digo para uma pessoa que eu não vou colaborar com ela. Entendi. Né? Eu estou desenvolvendo, inclusive, até um workshop sobre generosidade para as pessoas entenderem a amplitude. Né? Tem alguns filósofos que também desenvolveram livros sobre gentileza e generosidade. É um universo muito maior do que a gente está imaginando. Então, os novos modelos em cima de soft skill e não de hard skill vai ter que ser baseado nisso. Como você está? E nisso que você disse. A partir do momento que eu sei as pessoas que podem contribuir, quais são as projeções daquilo que a gente não espera? O que fazer com aquilo que a gente nem sabe que vai acontecer? Uma única coisa eu sei que tem que ser feita. Temos que estar junto. Exatamente. A gente tem que ter confiança. E que interessante esse workshop aí de gentileza e generosidade. Porque muitas vezes as pessoas acham que as pessoas generosas são aquelas que dão dinheiro. E eu acho que isso é uma concepção muito errada. Então, por exemplo, eu estou dando dinheiro, estou colaborando, né, com pessoas que estão necessitadas, e então eu sou uma pessoa generosa. E acho que tem muito do conceito errado do que é generosidade, né, Cari? Porque as pessoas... A generosidade, às vezes, é você não dar dinheiro. Entendeu? A generosidade é uma ação, uma atitude que você tem em relação a alguém que vai contribuir com a evolução dela. Às vezes, quando se eu der uma bronca num filho e ele ficar bravo comigo, eu estou sendo generoso com ele. Então, a gente também precisa separar uma coisa, que é filantropia, responsabilidade social. Né? Então, dar dinheiro é filantropia. Né? É uma forma de generosidade? Sim, eu diria num nível muito, muito baixo. Porque é legal, e outra, muita gente precisa, não sou contra, não. Mas filantropia é uma coisa. Responsabilidade social é uma coisa que, por exemplo, as empresas fazem responsabilidade social, mas é sempre algo que está agregado. Né? Eu sou uma empresa que faço responsabilidade social. E eu digo que daqui para frente as empresas têm que ser socialmente responsáveis. Quer dizer, a responsabilidade social tem que estar no DNA, já tem que estar dentro do negócio dela, que é literalmente um impacto positivo na sociedade, um impacto positivo na vida das pessoas. Então, se você realmente não for socialmente responsável, a sua empresa não for, ela não vai ter relevância. Ela não vai sanar a dor de ninguém e nem resolver o problema de ninguém de uma forma sustentável. Pode ser até que seja pontual, mas não vai ser de forma sustentável. E separando que generosidade é uma coisa, que eu falo generosidade nas empresas, é uma empresa ser socialmente responsável. De gentileza. Né? Gentileza é algo mais leve, ligado à generosidade, que é você ser cordial, você ser uma pessoa educada, uma pessoa alegre, uma pessoa... Aí por isso que se fala uma pessoa gentil. Né? Independente do nível social ou do nível de conhecimento do outro, com quem você está interagindo, né, Cari? Que acho que isso é muito importante. Muitas pessoas são gentis com pessoas que convêm, né? E como que você pode ser gentil na essência, né? Com qualquer pessoa com quem você estiver interagindo. E eu acho que isso é uma coisa que, se a gente puder passar para as pessoas desde pequeno, né, o mundo com certeza vai ser bem melhor, né, Cari? Você tocou num ponto, que é um dos pontos que eu também fiz uma live sobre educação asa e educação gaiola, né? Educação que educação que voa. O nosso grande desafio, né, a nossa grande mudança como sociedade, é no momento que a gente começar a ensinar, nos primeiros 7 anos de vida, nos primeiros 10 anos de vida, empatia, intuição, intenção, generosidade, colaboração, cooperação, e não de que o mundo é cão e que todo mundo tem que competir para todo mundo ser o presidente da empresa. Né? Eu desenvolvi uma coisa que eu me aprofundei, que é o senso de suficiência. Né? Todos nós temos
Há coisas que são fundamentais para a gente, né? Mas a gente nunca para nós, a gente é desenvolvido a nunca ter o suficiente. Eu quero ter mais, eu quero ter mais. E aí é que eu coloco para as pessoas. Não é por que você comprou isso. É para quê? Qual a função? Né? Em que isso vai melhorar a sua vida? Né? Uhum. Então, esse entendimento do senso de suficiência também precisa ser ensinado para as crianças. Por quê? Porque, de repente, a pessoa não quer fazer faculdade. Ela quer fazer um curso técnico. Entendeu? Por que ela tem que fazer faculdade? Hoje, a gente mostra isso porque tem um monte de gente aí com pós-graduação da pós-graduação desempregado. Tem pessoas que não têm nem curso superior, que estão trabalhando na área de tecnologia, que estão empregadas. Né? Não estou dizendo que não seja importante fazer. Eu só estou dizendo que isso não é mais a regra. A regra é realmente a gente hoje dar resultado. A gente hoje fazer exatamente o que falavam no aspecto pragmatismo das empresas. Tem que dar resultado. Então não pode aceitar politicagem. Né? Politicagem, para mim, tinha que demissão sumária. Jogo do poder, porque é perda de tempo, está gastando dinheiro, né? O concorrente está ganhando tempo. Né? Então, por isso que generosidade, empatia, colaboração, alegria, tudo isso são itens fundamentais para a melhoria de lucratividade, para a melhoria dos relacionamentos, para transformar um casamento de uma forma mais saudável, fazer uma família poder conviver num aniversário, né? Sem um canto, outro no canto, entendeu? Esse entendimento tem que vir da infância. Né? Enquanto a gente não ensinar, Angélica, isso na infância, realmente a gente não vai... porque até os 7 anos, que vai tudo para o subconsciente, todos os nossos hábitos vão até os 7 anos de idade. Então... É isso, né? Tudo aquilo que a gente já gravou em cima de informação, em cima de informação. E, Cari, você tocou num ponto muito importante, que é essa parte aí de como você evolui, né? E hoje o medo é uma barreira para você conseguir inovar, né? E as startups, elas saem na frente até por conta disso em relação a grandes empresas, é porque elas conseguiram montar um ambiente colaborativo, disruptivo, né? E elas desburocratizaram, né? Desburocratizar não é só desburocratizar os processos, mas também desburocratizar as informações, né? Então, uma informação de um presidente chega a todo mundo, né? Não tem aquela questão de hierarquia, né? Que até um determinado momento você vai ter que passar por não sei quantas pessoas até aquela informação chegar, né? Isso é algo muito importante. Eu diria até que também desburocratizar as mentes, né? Exatamente, desburocratizar as mentes. E aí você me fez lembrar de uma frase de Darwin que fala o seguinte, né? Que na teoria das espécies não sobrevive aquele que é mais forte ou mais inteligente, né? Mas aquele que é mais adaptável às mudanças, né? Exatamente. Que é isso, né? Se você tem Não é muito conhecimento, né? Muita informação e como você transforma isso em conhecimento, né? Você pode obter muita informação na faculdade, mas como você transforma esse conhecimento em alguém que talvez nem cursou a faculdade, mas já tem a experiência e tem aquele conhecimento, né, dentro dele. E eu digo mais ainda, né, que a gente precisa aprender a desenvolver sabedoria. Né? Para mim, a sabedoria é o conhecimento aplicado em função da melhoria da sociedade, das pessoas. Né? Uhum. A gente hoje é uma sociedade com muito conhecimento, mas ainda com muito pouca sabedoria. A gente precisa começar a pegar esse monte de dados, esse monte de informação e fazer com que ela realmente se transforme em melhoria das condições humanas, melhoria das relações humanas, né? Melhoria da forma da gente produzir. E eu acho que nós estamos caminhando super bem. Eu acho que com a inteligência artificial, né? com toda essa tecnologia, né? Por isso que é uma luta constante. Né? Vamos usar a tecnologia para nos ajudar ou para nos destruir. Uhum. Que é exatamente esse mundo on, né? Como que a gente sai do mundo off e vira um mundo on? Mundo on, onde o mais importante, né, que esse aspecto social não são apenas as pessoas, mas a forma como a gente interage com as pessoas, né? Aquele que está no meio entre nós dois, né? Isso, exatamente. É a forma como a gente interage entre as pessoas e, por consequência, como as instituições interagem umas com as outras, como os países interagem um com os outros, né? Eu também faço parte aí do Capitalismo Consciente, né? Que foi criado lá pelo Ron Food, que é a mesma coisa, né? Falando como é que as empresas podem ser mais conscientes no aspecto de fazer negócios, né? Então, acho que a gente está num grande movimento, Angélica, que eu diria que é na economia, né? Por isso que eu participo do Capitalismo Consciente, na parte de desenvolvimento sustentável, por isso que eu estou na Abraps. Nessa coisa de educação, nós temos alguns educadores aí na SBN para a gente desenvolver justamente o processo mais profundo
da humanidade da alma das pessoas. Hoje eu atendi uma pessoa que ela falou assim, eu estou carente, né? E eu estou no o copo está vazio, mas é bom porque eu estou conectando com a minha alma, para mim saber, ela me dizer o que eu vim fazer aqui. Uma pessoa bem-sucedida, né? Eu acho que também é esse momento que a gente está tendo, né? Que a gente tem essa oportunidade dessa disrupção mental, né? Da gente falar o seguinte: está na hora de a gente falar um pouco de alma, né? Está na hora de a gente falar, fala-se muito de propósito, beleza? Porque o propósito, eu até digo, o propósito da vida para todo ser humano é servir. O propósito de vida é um propósito individual, que tem que estar ligado ao servir. Mas a gente tem que começar a falar de alma, né? A gente tem que começar a falar, porque tudo que a gente faz com a alma, a gente faz com vontade, a gente faz com empolgação, né? Então, o nosso desafio hoje é fazer, eu faço também do trabalho que eu faço, é saber o quê? Qual é a sua atividade? Às vezes a gente usa até hipnose para botar a pessoa numa progressão naquela função, antes dela ir, para saber se ela vai ficar feliz. Isso quer dizer que a gente vai conseguir um mundo ideal? Não, mas a gente pelo menos deixa de ser esse tentativa e erro, né? A pessoa entra numa profissão, vai e volta, né? Da gente tentar cada vez mais usar, como essa startup que você falou do sentimento, né? A gente tentar cada vez mais minimizar essas conexões e essas projeções, né? Que a gente perdeu o controle completamente e não vai retomar nunca mais, né? Porque daqui para frente a única certeza é a mudança, mas essas progressões que a única coisa que vai ser estável é as relações humanas, né? Exatamente. Você falou de um ponto importante, né, Cari? Como que a gente cria uma ponte ao futuro, né? Que é exatamente visualizar aquilo que você tem hoje, muitas vezes com testes, né? Isso é uma coisa que muitas pessoas não gostam de fazer, elas gostam de ter toda a solução completa, né, para fazer qualquer coisa. Então, se você quer lançar um livro, eu preciso saber todo o livro, eu preciso saber todas as técnicas, né? E quando você chega lá, já aquele tema já pode ter sido ultrapassado, né? Então, como que a gente pode fazer essa ponte ao futuro para que você comece a tomar as suas ações hoje, daquilo que é necessário hoje, e que sim, pode evoluir, pode mudar de caminho, mas você já começou, né? E aí você minimiza o impacto de todo esse tempo, né? Que hoje o tempo é algo realmente muito importante, acho que está para todo mundo, né? E esse período aqui que a gente está fazendo essa reflexão, como você falou, né? É um período que a gente pode valorizar melhor o nosso tempo. Isso leva a uma outra coisa que eu acho que é fundamental, que é a questão. A nossa sociedade é uma sociedade de curto prazo, né? Pensamento de curto prazo, né? Não tem nenhum problema, porque nós temos coisas para resolver de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. O problema é que só se pensa de curto prazo. Isso que você falou é assim, a pessoa me liga, cara, eu queria fazer um trabalho contigo. Em quantas sessões eu resolvo o meu problema? Com a minha família, com a minha mulher, com a minha profissão? Eu falo, entre 1 e 15 mil, né? Porque, sei lá. Né? Então, as pessoas não entendem que a vida não é chegar, a vida é percorrer. Né? Por isso que o Eckhart Tolle, com o livro O Poder do Agora, coloca a importância do agora. Então, a gente tem que pensar no curto prazo, que é a minha frase, faça hoje aquilo que você pode com aquilo que você tem, mas projetando os impactos que ela tem, que ela vai ter, no médio prazo e no longo prazo. Senão você não tem um desenvolvimento sustentável, você não tem um desenvolvimento para a felicidade, você não tem um desenvolvimento das conexões necessárias e dos recursos necessários para que você atinja aquele teu sonho. Eu não falo nem de objetivo de missão, aquele seu sonho. Mas se pensar tudo em curto, como você falou, em curto prazo, eu quero o livro, e aí, pum, está aqui o livro. Não funciona assim, né? Vai devagarzinho, vai aproveitando, vai saboreando. Né? Precisa saborear a vida. Isso aí me lembra o livro também do Mindset, né? O poder do nosso Mindset. Tudo aquilo que a gente pensa, sente, né, de uma forma negativa, de que forma ela pode se tornar positiva para que a gente consiga tomar nossas ações, né? E, Cari, faltam só 6 minutos. Eu quero saber se o pessoal tem perguntas para você, né? Já? Muito rápido, muito rápido. Já? Então, quem tiver perguntas para o Cari, por favor, mande as perguntas aí, que eu vou estar atenta aqui para fazer as perguntas, né? E, Cari, eu tenho uma dúvida, sim, né? De que forma consegue, né, evoluir todo esse nosso net weaving? Se tem alguma forma da gente medir o nosso net weaving? Hoje que a gente vive nesse mundo chamado Small World, né, que a gente tem os 6 níveis aí de relacionamento. Hoje eu consigo me relacionar com qualquer outra pessoa considerando 6 níveis, né? E até tem a tendência de diminuir com toda essa hiperconectividade.
né? De que forma que a gente pode construir relações mais, né? Como que eu posso ser um NetWeaver mais eficaz? Sendo generoso. Não tem, olha só, uma frase que a gente diz é: o NetWeaver, ele começa a mudar o mundo inteiro a partir da pessoa que está ao lado dele. Então, é autoconsciência. Uma das coisas que eu faço, quando eu saio da minha casa a 2 quarteirões e vou na academia, eu dou bom dia para todo mundo. Uhum. Eu não conheço essas pessoas, não sei o nome delas, mas como eu todo dia dou bom dia, a gente vai ganhando uma conexão. Uhum. Né? Então, a conexão, esse entendimento de que eu tenho que trabalhar com esse processo, com todas as pessoas em volta, dá uma sensação de pertencimento. Né? E aí, hoje, eu pertenço ao meu bairro, porque com pessoas que eu não conheço. Então, o NetWeaver, ele precisa também entender que não precisa haver a identificação, o nome da pessoa. E sim você espalhar essa coisa de dar bom dia, de ser generoso mesmo, de ajudar a pessoa que está precisando de alguma coisa, e é isso e aquilo. Porque o processo do NetWeaver, de uma forma mais convencional, vamos dizer, com as pessoas que a gente conhece, é isso, você ser generoso, você está... Uma coisa que a gente não falou aqui, está à disposição, está disponível para a pessoa. Né? Então, os segredos que eu dou, até para a minha vida hoje que eu tenho, né, é de ser generoso, de você estar disponível, de ter empatia para poder respeitar as diferenças, para dar o acolhimento das pessoas da forma que elas querem, da forma que elas precisam e não da forma que você quer. E perceber que nós estamos todos conectados no aspecto de pessoas, de natureza, e a gente ter esse entendimento de curto, médio e longo prazo, mas sabendo que no mundo ágil, que nem a gente está hoje, faça hoje aquilo que você pode com aquilo que você tem. A gente tem uma pergunta, hein, Cari? Livro sobre NetWeaver, tem? Não, mas tem bastante material no nosso site lá, no weaving.com.br. A gente tem, inclusive, várias lives falando sobre isso. Infelizmente, não existe. Eu estou começando a escrever um livro, até baseado na minha vida, para falar do NetWeaver, mas a gente não tem ainda literatura sobre isso. Mas um bom caminho entra lá no site, que tem bastante vídeo. E depois também, no meu site, do Núcleo Cari, eu tenho mais de 120 vídeos lá também falando de todos esses itens de soft skill. Né? Infelizmente, não tem ainda literatura. Eu coloquei aqui o site para o pessoal. E, Cari, a gente está nos minutos finais. O Antônio até perguntou qual é a barreira. Se você puder falar rapidinho qual é a barreira que existe hoje para praticar o NetWeaver. E depois gostaria de pedir para você fazer os seus agradecimentos. A barreira que existe hoje é a desconfiança. Né? É a gente achar que o outro é um possível agressor. Num outro momento, eu vou até contar do Homo sapiens, explicar que nós temos no DNA colaboração, mas que não vai dar tempo. Então, a barreira é a desconfiança. Então, arrisque. O máximo que vai acontecer é você saber que uma pessoa que você achou que podia ser uma pessoa legal com você, não é legal com você. Mas eu te garanto que de 5 que você fizer, 4 vão ser boas com você. E aí eu quero te agradecer, então, Angélica, e todo o pessoal que está aí pela oportunidade. Né? Eu sou apaixonado por isso, né? Vivo isso, quero que meus filhos e meus netos tenham um mundo melhor, né? E todas as pessoas que acreditarem nisso. E quem quiser se filiar à SBN é só entrar no site, não tem custo nenhum e não tem pegadinha, né? Não tem nenhuma coisa que a gente vai mandar depois. Né? É só simplesmente as pessoas que tiverem essa adesão a isso entrarem para o que eu te falei. A partir de julho, a gente deve começar a fazer já os movimentos, os projetos, começar a pedir a opinião das pessoas e, com isso, a gente fazer hoje aquilo que a gente pode com aquilo que a gente tem. Com ou sem coronavírus. Cari, quero te agradecer muito, né? Foi muito legal essa live. Tem gente aqui falando, o gestor de Goiás falou, show de live, aprendi muito, eu também aprendi muito com você, e eu acho que isso é o grande valor, né, dessas interações. Como que a gente absorve, né? Seja 1%, 10%, 50% daquilo que você absorver aqui, se você conseguir colocar em prática, né, com certeza já vai ter valido a pena a nossa live, né, Cari? Isso aí. Muito obrigado. E para quem quiser, né, eu já sou afiliada desde março, né, na SBN. Eu deixei o site aqui, www.weaving.com.br. Não tem custo, né, Cari? E só tem benefícios. Não. Então, gratidão a todos vocês. Quem quiser mandar perguntas que não deu tempo da gente responder por aqui, pode mandar no direct para mim e o Cari também, né, Cari? Que você responde para todo mundo. Gratidão, então, pessoal. Um carinho. Um beijo para vocês. Boa noite.